Está no ar o programa Belém Acontece, mais uma vez vamos falar de saúde. A gente já sempre que se encontra aqui, e o Dr. Jean, a gente procura dar um pouquinho, contribuir um pouco com o conhecimento que o Dr. Jean tem, como especialista na parte das ciências naturais. Enfim, e cada vez que a gente fala, Jean, muita gente me procura, muita gente liga, agradece as matérias. Então quero aqui te agradecer essa contribuição de conteúdo dentro desse segmento da saúde. Agora, falando em saúde, vamos falar de qualidade de vida. Quando se fala em qualidade de vida, as pessoas pensam que é só a nutrição, é só a diversão, é só o dinheiro. Não é, né, doutor? Tem uma série de fatores. Como é que você conseguiria distribuir isso em forma de conhecimento para a nossa população? Qualidade de vida consiste das coisas que possuem o ser e não das coisas que o ser humano tem. Esse é o ponto fundamental para entender qualidade de vida. Não é a quantidade de bens que uma pessoa possui, mas a quantidade de valores que determinam a sua conduta. Isso é a base do entendimento que é qualidade de vida. Por exemplo, eu atendi uma pessoa há algum tempo que tem um bocado de cabeças de búfalos aqui pela Amazônia. Mas esse sujeito não consegue ir ao banheiro, por exemplo, e defecar. Uma prisão de ventre grave. Ele não tem qualidade de vida nenhuma. Ele tem pista de avião dentro da fazenda, mas ele não consegue ir ao banheiro, por exemplo, fazer suas necessidades fisiológicas. Então, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Qualidade de vida tem a ver com essa ideia. Se eu não consigo cuidar do meu próprio corpo, se eu não tenho saúde, se eu não consigo dormir, se eu não consigo ter paz interior, eu não tenho qualidade de vida nenhuma. Eu posso ter um monte de casas, carros, isso não adianta de nada. Então, quando as pessoas passam a analisar o que significa qualidade de vida, ela tem que ser analisada sob essa perspectiva primeiro. E eu tenho percebido na sociedade uma atenção materialista excessiva. Eu gosto muito de usar o pensamento de Jesus, quando ele disse em São Mateus 4, no verso 4, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão, naquele texto, representa o ter na experiência humana. E a palavra de Deus representa o ser da experiência humana. Na abordagem de Jesus, as duas coisas caminham em equilíbrio. Ele diz não só de pão, mas de toda a palavra. Ele põe as duas questões em pé de igualdade. Então, para mim, qualidade de vida passa por essa percepção. Equilíbrio entre o ser e o ter. Se essas duas questões não forem casadas de maneira harmoniosa, não há qualidade de vida nenhuma. Agora vamos partir para o início de tudo isso. Nós sabemos da grande importância do consumo da água e a qualidade da água. Qual seria o princípio básico que você nos orienta? O corpo humano, ele está estruturado 70% água, 30% são outras substâncias. Essas 30% de outras substâncias estão subdivididas em proteínas, vitaminas, sais minerais, carboidratos, oligoelementos diversos, enfim, hormônios, enzimas. E essas estruturas todas estão reunidas em 30% da estrutura corporal toda. Esse é o primeiro ponto. 70% é água. Então, quando se fala de qualidade de vida do corpo, da vida da pessoa, a primeira questão a ser considerada é: nós temos cuidado de 70% do corpo que depende de água de qualidade? Fala-se muito o que comer, o que beber. Mas beber no sentido de bebida alcoólica, de sucos, de frutas, de chás, mas não se fala de água. E eu acho que a grande mancada, isso é uma mancada absurda, de todos os hospitais, de todos os médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, todo mundo, é não falar da importância da água para a experiência humana. Qualquer tratado de fisiologia médica, fisiologia humana, deixa em evidência a importância da água no corpo humano. Por exemplo, no sangue humano inteiro, 10% de toda a água que eu tenho no meu corpo, 10% está no sangue. 7% está na linfa. Só por aqui eu já tenho uma ideia de que 17% dessa água circula. Então é água de circulação. Essa água de circulação está conectada às substâncias intercelulares. São substâncias que estão ao redor de 100 trilhões de células. Sem água, essas substâncias não se movem. Você não tem trocas de substâncias. Entradas e saídas celulares. Sem água não vai acontecer. E a população não tem noção, porque não há um projeto sério de instrução sobre o que significa água, como utilizar a água, a qualidade dessa água. E a população ainda não tem essa água à disposição. Não tem essa água à disposição. A água que se bebe na Amazônia é muito ruim. E, recentemente, um mês, dois,
houve um grande fórum aqui em Belém, discutindo a questão da água. Porque nós temos um manancial absurdo de água aí à disposição, mas a população está bebendo uma água que vem, inclusive, com gosto de ferrugem. Quer dizer, essa situação é muito grave. A importância da água é essa que eu estou dizendo. 70% do corpo humano é todo ele dependente e formado de água. Os outros 30% estão diluídos nesta água, e a troca desta água no corpo humano é a base essencial para se determinar se tem saúde ou não. E esse assunto não é número 1 nas questões, fala de tudo. Você vê programas falando sobre dietas, como fazer um churrasco, como fazer um bocado de comida aí, mas ninguém discute a importância da água, a qualidade da água e o uso dessa água. Diz assim, qual é a dosagem ideal de água por dia? É um cálculo bem fácil de se fazer. Você pega a altura da pessoa, elimina o primeiro número e fica com o segundo. Por exemplo, 1,70 m. Tira o número 1 e fica com 70. Multiplica ele por 3. Vai dar 210. Põe uma vírgula depois do 2. Pronto. 2,1 litros de água por dia. Isso é o mínimo. Ao longo do dia, não é para beber de uma vez. Ao longo do dia. 2,1 litros. Qual é o máximo? 4,2 litros. O dobro. Quando a pessoa está doente, é prioritário que ela beba, no mínimo, uma média entre 2,100 e 4,200, uns 3 litros de água. Mas no dia a dia a população não bebe água. Meio litro, 1 litro, e isso não satisfaz as necessidades orgânicas. O que acontece? O corpo não renova essa água residual. E essa água residual, por causa da força do metabolismo, vai produzindo ácidos. Eles vão ficando guardados. E ao longo do processo, esses ácidos vão se transformar em cistos, bolotas, espinhas, toda sorte de doença. Qual é a solução para isso? Trocar esse comportamento. Não tem assim um remedinho que eu vou utilizar que vai resolver. Água não tem substituto. Mas aí o cara fala, mas eu tomo 1,5 litro de suco por dia, que eu adoro suco. Tem água também. Como é que fica essa relação? Não vai funcionar, porque a água presente no suco participa da metabolização do próprio suco. Não é diferente. Essa água que eu estou me referindo é beber água, simplesmente. E sem nenhum alimento no estômago. Por isso que nós, na área de terapias naturais, ensinamos sempre o quê? Que o ideal são 3 refeições ao dia. Por exemplo, 7 horas da manhã, 12:30 e 6:30. 3 refeições. E os intervalos têm que ser construídos assim. Só se bebe água até meia hora antes de comer e 2 horas depois de comer. Água. Por quê? Existe a questão do pH da água, que chama-se potencial de hidrogênio. Quando eu bebo água, ela, por ser o solvente universal, ela tem a capacidade de diminuir a acidez. Então, se eu coloco alimento no meu estômago, e o estômago começa a fazer a digestão, num ambiente extremamente ácido, como é o suco gástrico, que transita com um pH que vai de 2,0 até 3,8, que é um pH extremamente ácido, considerando que o potencial de hidrogênio humano vai de 0 a 14, sendo 7 neutro. Então, quanto mais perto do 0, mais ácido está. Quanto mais acima do 7, mais alcalino está. Então, se eu como qualquer alimento, põe no meu estômago aqui, ele vai trabalhar entre 2 e 3,8 de acidez. É a acidez do estômago para derreter essa comida, transformando ela numa substância chamada quimo, que vai virar um creme para poder ser absorvido nos intestinos mais adiante. Por outro lado, eu jogo água. Quando eu jogo água com pH 7, eu vou diluir o 3,8 da acidez, tirando essa acidez ideal para digestão. Então, atrapalha a digestão. Comeu com água, você sobe a alcalinidade do estômago, interferindo na acidez estomacal para diluir o alimento. Esse alimento vai ficar parado, o corpo vai ter que assimilar a água, depois vai jogar mais suco gástrico e esse alimento já azedou, provavelmente vai apodrecer dentro dos tubos intestinais e vai intoxicar o corpo. Então, essa pequena regra evita gastrite, dor de cabeça, prisão de ventre, toda uma série de doenças do trato gastrointestinal. Beber água meia hora antes de comer e 2 horas depois de comer. Essa pequena regrinha já é suficiente para fazer uma diferença tremenda na vida das pessoas. Quanto de água? Então eu vou beber água 2 horas depois que comi e até meia hora antes da próxima refeição. É só fazer o cálculo, dá certinho. Eu comi 7 horas da manhã, eu tomei o de jejum 7 da manhã. Então bebo água às 9, às 10, às 11 e às 12. 4 vezes. 9, 10, 11 e 12. Cada horário desse, 250 ml. Então bebi 1 litro de água. 1 hora, um copo a cada hora. Meia hora depois eu almoço.
Deu certo. 9, 10, 11, 12. Beber água. Meia hora depois é o almoço. Aí eu espero agora 2 horas e meia. 2h30, 3h30, 4h30, 5h30. Mais outro litro de água. Foram 2 litros. Devagarinho, sem dificuldade nenhuma, porque beber um copo de 250 ml de água não é um absurdo. Aí 6 horas vem o jantar. Eu espero 2 horas, 8, 9, 10. 2 litros 750. Para fechar 3 litros, é só beber um copo com água 6 horas da manhã, na hora que acorda. Se a população que está me ouvindo aqui agora fizer isso que eu estou dizendo aqui agora, eu não tenho dúvida nenhuma de que em 15 dias não haverá nessas pessoas prisão de ventre, dor de cabeça, ansiedade, um bocado de sintomas, só regulando a água corporal. Ela vai defecar melhor, vai urinar melhor, vai suar melhor, eliminando essa acidez, levantando essa alcalinidade interna. Isso é uma regra primária, simples e fácil de qualquer um fazer, e estamos aqui para atender o pessoal.